Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você faz parte dessa comunidade onde a palavra de Deus tem sido exaltada para transformar a minha vida, a sua vida. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Por isso, eu quero pedir que você continue compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva. Você deve deixar o seu like, você deve acionar o sininho para que você receba as notificações. Ou seja, você pode fazer parte da expansão dessa mensagem de esperança para a vida das pessoas. E nós estamos felizes porque você tem sido uma bênção para nós e para outras pessoas. E a palavra de Deus tem transformado as nossas vidas. E o que nós vamos conversar hoje é fenomenal. Nós vamos falar do Apocalipse no capítulo 2, sobre a quarta igreja. Nós temos 7 igrejas que aparecem. Na verdade, o número 7 vai aparecer, mas nós temos 7 igrejas. Igrejas são períodos, essas 7 igrejas são períodos da história do cristianismo, desde Cristo, quando ele começou o seu ministério, até a sua volta. Nós vamos falar da quarta igreja hoje, e só alguns versos que é a introdução, a apresentação dessa igreja nesse período. São capítulos. Essas 7 igrejas são capítulos da história do cristianismo, desde Cristo, quando ele começou o seu ministério, até a sua volta. São 7 períodos, 7 capítulos da história do cristianismo. Nós vamos aprender e nós vamos falar da quarta igreja, é o quarto período da história, que é o período da Idade Média, a Idade Escura. Aí quando eu falo Idade Média já fica uma coisa interessante. Olha só, se são 7 igrejas e nós vamos falar da quarta, a quarta está no meio das 7. Olha que coisa interessante. Então, isso não é coincidência, isso é providência. Deus não lida com coincidência, ele sempre lida com providência. E nós vamos perceber, e nós vamos trazer que em cada uma dessa igreja aqui, nesses 7 períodos, nesses 7 capítulos, há uma apresentação. Jesus se apresenta a essa igreja nesse período da história e é significativo, é fenomenal. E nós vamos perceber que Jesus, ele realmente é um personagem central da nossa vida, da história, da Bíblia, do Apocalipse. E Jesus quer ser o personagem central da minha vida e da sua vida. Agora, para que Jesus seja o personagem central das nossas vidas, nós precisamos nos relacionar com ele. Veja só então aqui, acompanhe comigo. Capítulo 2 de Apocalipse, o verso 18 e o verso 19. Só vamos ver 2 versos. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Anjo, primeiro, na profecia, eu quero que você saiba, significa mensageiro. Então, ao mensageiro da igreja de Tiatira, ou nesse período da história, escreve quem? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Pronto. Então aqui Jesus se apresenta a essa igreja dizendo que quem está escrevendo a essa igreja, a esse período da história do cristianismo, no período da Idade Média, que vai, segundo os estudiosos, que vai do ano 538 até o ano 1798. Mas esse período, de forma exata, vai de 538 até 1517, quando chega a reforma com Lutero. Esse foi o período aqui dessa igreja que cobre, é um período mais extenso. E nós precisamos, mas diz aqui o texto, quem escreve essas coisas, quem é o Filho de Deus. Quando Jesus está dizendo o Filho de Deus, ele está dizendo assim, quem escreve essas coisas para essa igreja, para esse período, é Deus. Jesus está dizendo, quem escreve isso? Eu sou divino. Ele fala o Filho de Deus para mostrar que ele era divino, que ele é Deus. Assim como Jesus se referia em alguns momentos, aparece como o Filho do Homem, ele quer dizer, eu sou humano. E agora, como Filho de Deus, ele está dizendo, eu sou divino, eu sou Deus. É isso que ele está querendo dizer para cada um de nós. E aí ele diz uma coisa interessante, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Chama de fogo, Jesus já fez essa referência no capítulo 1, quando ele estava se apresentando a João de uma forma glorificada. Ele diz que é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Mas o que isso representa?
olhos como chama de fogo, já vai trazer para nós algo interessante. Então eu quero que você me acompanhe agora aqui no Evangelho do Apóstolo João, Evangelho de João, no capítulo 8. Veja que texto fantástico, capítulo 8. Olha, vamos acompanhar a palavra de Deus. E o verso 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo e quem segue a ele não anda em trevas. Então, quando Jesus diz que tem os olhos como chama de fogo, ele está dizendo, olha só, mesmo nesse período de escuridão espiritual, que foi o período da Idade Média, da Idade Escura, aqueles que se relacionaram comigo, aqueles que em face da própria morte, muitos cristãos foram mortos pela perseguição da igreja dominante na época, mesmo esses, quando seguiam Jesus, eles tinham a luz da vida. Jesus era a luz para eles. Então, quando ele diz assim, que eu tenho os olhos como chama de fogo, Jesus está dizendo, eu quero iluminar a sua vida. Eu posso ser a luz para você. É isso para mim e para você ainda hoje. Você está, por exemplo, em trevas espirituais, não tem compreendido a vontade de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, se você andar comigo, eu vou tirar as trevas da sua vida, eu vou clarear o seu caminho, eu vou fazer você viver a vida em plena luz da verdade. É isso que Jesus está querendo dizer. E sabe qual a outra coisa? Quando ele diz que tem os olhos como chama de fogo, vamos aqui para Hebreus capítulo 12, olha que texto fantástico, Hebreus capítulo 12, verso 29 diz assim, ó, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pronto, então os olhos como chama de fogo tem duas características. Ele é a luz do mundo, faz brilhar a verdade para nós, mesmo em meio ou em face de trevas espirituais, mas também ele diz que ele é fogo consumidor. Então Jesus ali ia consumir os maus, consumir o pecado, destruir o mal. É isso que Jesus vai ser também para nós hoje e na história. Jesus é a luz, mas ele também é um fogo consumidor, ele vai destruir o mal. E bronze polido, ele estava querendo dizer, olha, bronze era como as pessoas não tinham espelho naquela época, e como eles se enxergavam, era pegando o bronze e dando um polimento. Aí, quando eles se aproximavam do bronze, eles poderiam ver a sua imagem refletida. Então o bronze servia como espelho. Jesus está dizendo, se você se aproximar de mim, você vai ver a sua real condição. Você vai ver quem você é. E aí eu vou poder transformar a sua vida. É isso que Jesus está querendo para mim e para você. Mas vamos voltar aqui a Apocalipse ainda, só no verso seguinte, no verso 19. Aí ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha só, Jesus está dizendo que conhece aquele período, conhece as pessoas daquele período, mas ele está dizendo também para mim e para você que ele conhece a você e a mim ainda hoje. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você está passando, eu sei as suas lutas, mas aí ele traz 4 características importantes das pessoas que seguiam a Cristo, que seguiam a ele naquele período. O quê? Primeiro, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Sabe, queridos, é isso que Deus espera de cada um dos seus filhos ainda hoje. Deus espera que eu e você possamos seguir a ele motivados pelo amor. Essa é a primeira característica. Se nós não seguirmos a Cristo motivado pelo amor, não adianta. A primeira característica é você precisa amar a Jesus, seguir a ele porque você o ama, e aí ele vai ficar feliz. A outra coisa é a fé. Ou seja, se você não tem fé nas verdades da palavra de Deus, não tem fé no sacrifício de Jesus, no que ele fez para cada um de nós, de que adianta? Então, a segunda característica é a fé. Nós precisamos ter fé no sacrifício de Jesus. E a terceira característica é o quê? É o serviço. Sabe, Jesus espera que eu e você possamos nos envolver no seu serviço
para fazer a sua obra, para cumprir a sua missão, para levar a mensagem de esperança às pessoas. Então agora você pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança, de salvação em Jesus, e você estará participando da obra do evangelismo, do levar a mensagem de esperança às pessoas. Sabe, as pessoas precisam das boas notícias do Evangelho, que é a salvação por meio de Jesus. E eu e você podemos participar desse serviço. Pense um pouquinho, olha que característica. E a quarta é a perseverança. É isso, uma das maiores características de todo vencedor é o perseverar, é o continuar, é o não desistir nunca. Então aqui está, essas são as características. E aí Jesus termina dizendo que as suas últimas obras são mais importantes, ou mais valiosas, ou são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, se você continuar perseverando, se você continuar firme do lado de Jesus, é isso, você vai receber a coroa da vida eterna que Jesus tem preparado para todo aquele que o segue. Aqui está, sabe, mesmo em face dessa Idade Média, onde as trevas espirituais estavam acontecendo, mas aqueles que fizeram de Jesus a sua luz, a sua verdade, eles tinham a presença de Jesus, eles tinham amor, eles tinham a fé, eles participavam do serviço, levavam a mensagem, eles perseveravam confiando. Perderam a vida, muitos, mas eles têm e morreram na esperança da eternidade e que Jesus vai dar para eles e para nós, todos aqueles que amam a Jesus, que se entregam a Ele. Que Deus te abençoe, que hoje possamos tomar decisão e deixar com que Jesus faça parte da nossa vida, para que nós tenhamos a iluminação que nós precisamos, para que tenhamos o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti, a fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Nós queremos te amar, nós queremos ter fé em Ti, nós queremos participar do Teu serviço e queremos também perseverar até o fim para podermos, pela Tua graça, alcançar a vida eterna. Abençoe esses Teus filhos por Jesus. Amém.